sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática Teoria dos Regimes Políticos e a contribuição do texto hoje é do professor Antônio Charles Santiago Almeida, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os regimes políticos podem, numa visão bastante geral, se configurarem como democráticos e não democráticos. Para o desenvolvimento desse tema, convém citarmos a definição de regime político elaborada por Maurício Duverger, 1962, que cita: no sentido amplo, chama-se regime político a forma que, num dado grupo social, assume a distinção geral entre governantes e governados. Essa relação entre governantes e governados é a base, desde os antigos gregos, para pensarmos a ordenação das cidades, mais precisamente, da vida na esfera pública. No contexto dessa relação existem os regimes de caráter democrático e os de não democráticos. Essa relação representa, dentre muitas coisas, o asseguramento do poder do Estado sobre a sociedade, sendo essa administrada pela via do regime político. Segundo Duverger, numa concepção mais restrita, o termo regime político aplica-se tão somente à estrutura governamental. No entendimento dos regimes políticos, então aqui teoricamente já se compõe entre o que é efetivamente a ideia democrática e não democrática. Dentro desses princípios nós podemos perceber que o nosso teórico vai traduzir essa leitura a partir da formação e da característica do regime, sendo ele um regime democrático ou não, na concepção teórica do autor. Assim, as definições de democrático ela vai efetivamente dentro de todo um contexto da participação da sociedade dentro dessa estrutura. Porém, é importante nós pensarmos que quem efetivamente comanda esse processo é o Estado, dentro de uma concepção muito maior, e a própria sociedade que coloca essa legitimação com relação à composição do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. A discussão dos regimes políticos dentro da perspectiva apresentada parte de uma relação dinâmica entre governo e governados. E por isso, no primeiro momento, ou seja, no sentido amplo usado pelo autor mencionado, essa é a primeira relação entre quem deve mandar e quem deve obedecer. Essa discussão política é articulada e tomada em sentido diferente pelos filósofos da teoria da sociedade em massa. Gaetano Mosca, 1858-1941, Vilfrido Paredo, 1848-1923 e Robert Michel, 1876-1936. Existem outros autores da teoria das elites, mas esses são os mais conhecidos dentre da teoria política. Para tais autores, a sociedade, de sua primeira formação, sempre esteve dividida entre dois grupos: aqueles que nasceram para mandar e aqueles que devem obedecer. Por isso, qualquer relação fora dessa estrutura possibilita uma anomia na dinâmica da sociedade. Percebam vocês que aqui a discussão ela já vai partir dentro dessa característica da estrutura social, de um processo hierárquico que se constitui a partir da relação também do Estado. Ou seja, mesmo tendo o Estado, que é uma composição organizadora da sociedade, e vai regular essa sociedade também, nós temos o quê? Uma determinada classe que vai ser aquela que vai gerir esse Estado. Vai ser aquela que vai administrar esse Estado. Portanto, aí nós tratamos basicamente de uma classe dentro da classe geral, que é uma classe privilegiada que está dentro desses padrões
para a questão do controle efetivo dentro dessa sociedade. E aí, né, se faz então essa relação entre quem manda e quem obedece. Essa concepção se traz então a partir da leitura desses teóricos citados. Vamos então ao nosso próximo slide. Para uma melhor compreensão do movimento da teoria da sociedade de massa, convém neste ponto citar a definição de tese da classe dirigente de Pareto, 1960. O mínimo que podemos fazer é dividir a sociedade em dois estratos. Um estrato superior, que usualmente contém os dirigentes, e um estrato inferior, que usualmente contém os dirigidos. Esse fato é tão óbvio que sempre se fez presente nas observações mais superficiais, acontecendo o mesmo com a circulação dos indivíduos entre dois estratos. Todavia, a visão de Pareto não é corroborada por Duguerre, pois para esse último, do ponto de vista dos regimes políticos, no sentido amplo, existe sim uma relação entre governantes e governados, mas não necessariamente do ponto de vista de uma natureza política. Portanto, é sustentada, no escopo da teoria das elites, uma relação que é de nascença, na qual já estão determinados quem dá ordem e quem obedece. É importante nós entendermos que deste contexto citado, nós observamos então essa relação. Então, dentro de uma sociedade, você vai observar que existem os dois padrões. Aquele padrão que é um padrão dirigente e aquele padrão que é um padrão que vai obedecer às ordens estabelecidas. É claro que nós temos um contingente muito maior dentro desse contexto daqueles que vão obedecer às ordens e um contingente muito menor, um grupo muito mais restrito para aqueles que vão estabelecer essas ordens, que estão efetivamente ao lado do Estado. Como essa relação ocorre, como ela vai ser uma relação entre governantes e governados, a gente pode observar que existem os entendimentos de cada um dos teóricos sobre essa característica. Assim, cada um deles apresenta uma relação diferenciada sobre como essa interação vai existir entre quem governa e quem é governado. Mas é importante nós entendermos que o Estado sempre está na concepção de organização dentro dessa sociedade, bem como também aquele que vai estabelecer regras e normas para essa sociedade, a partir do próprio desejo da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Como já citamos, os regimes são classificados em dois grupos, democráticos e não democráticos. Essa é, sem dúvida alguma, uma classificação ampla e talvez de difícil sistematização, ainda mais num único tópico. No entanto, a discussão aqui apresentada tem o objetivo de provocar, numa perspectiva metodológica, outras leituras e estabelecer diálogos com você, além de provocá-lo e se arriscar em outras leituras de entendimento diferenciado. Devemos considerar ainda que a discussão sobre o regime político pode ser pensada desde o filósofo Aristóteles, pois ele também propôs uma classificação de regimes, especialmente quando tratou das formas puras de governo e de suas derivações na estruturação do poder político. Todavia, a discussão aqui apresentada propõe pensarmos os regimes democráticos e não democráticos. Essa concepção que nós trazemos efetivamente da ideia de democráticos e não democráticos vai partir do princípio de um processo de uma hierarquia, a existência dessa hierarquia e a concepção que ela efetivamente apresenta as demandas, representa as demandas da sociedade dentro da concepção de Estado. Aí nós vamos observar que desde as discussões da antiguidade, como citamos aqui Aristóteles, o processo da concepção do público é um processo de envolver efetivamente essa massa a partir da relação de um controle que o próprio Estado tem sobre essa massa.
Aí a gente pode citar esse termo massa, mas a relação seria então a sociedade, entendendo que essa sociedade ela vai se comportar de acordo com aquilo que se propõe democraticamente o Estado para essas pessoas. Vamos então ao nosso próximo slide. Observemos que essa discussão não é uma redução do tema, pelo contrário, trata-se de apresentar metodologicamente o recurso para que possamos pensar e compreender o que é um regime político, como um instrumento de organização da vida pública, com base no consenso e no dissenso do exercício do poder. Nesse sentido, vale uma última citação de Duverger. Todas essas soluções podem ser distribuídas em duas grandes categorias. Uma relacionando-se com a tendência liberal, que enfraquece a autoridade dos governos em proveito da liberdade dos governados, e outras com tendência autoritárias, que ao contrário reforça a primeira em detrimento da segunda. Observe que essa assertiva sinaliza, grosso modo, para a compreensão de duas modalidades de regime, de tendência liberal e de tendência autoritária. A primeira dá luz à democracia, a segunda é autoritária e não democrática. Aqui a gente pode perceber, então, efetivamente, quais são essas características, entendendo do processo autoritário, entendendo do processo participativo com relação à sociedade. O que é a ideia de um entendimento democrático e o que é a ideia de um entendimento não democrático. Portanto, na visão de uma forma geral, nos autores, as relações dos regimes que se caracterizam como autoritários, eles estão efetivamente construídos a partir de um processo não democrático. Diferentemente da ideia que você tem dos regimes que você tem a participação popular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha esclarecido algumas formas, que são as formas de governo, democrático e não democrático, e nos encontramos aqui no nosso próximo vídeo.